policial sempre sai de casa, sai do seu batalhão, sai da sua delegacia para cumprir a lei. Agora, eles precisam falar que o policial é lindo, é maravilhoso, é um herói, né? Vai ver que é pro policial não passar a perceber que ele é um bonequinho. Esse vídeo aqui eu vou exemplificar muito bem o que eu tô falando quando eu falo que esses caras, esses políticos, eles usam de despolitização para não trabalhar. Eles não querem bem no Brasil. Eles não querem, tá? Todos eles agem antes por interesses próprios, ganhando 46 mil reais. Esse é o exemplo do discurso que esses políticos usam, que é despolitizador, tá? Todos eles. Uma boa parte, eles despolitizam. Olha que exemplo. Ó, só preste atenção nisso aqui. Segurança pública, hein? Discutia, Sargento Faú. Presidente, eu quero primeiro parabenizar o relator, né, que analisou com propriedade o projeto do autor, mas eu quero rebater aqui, olha, engraçado, né, esses dias eu estava na Comissão de Relações Exteriores, tinha um deputado do PT, ou seja, esquerda, pinçando problemas que acontecem em ocorrências policiais. Pinçou lá 2, 3 ocorrências e não acha nada de positivo para falar da polícia. Bom, já começou muito mal, né? Primeiro que ele não tá ali para ter esse discurso. Para ele chegar ali e ficar falando de direita ou esquerda. Então quer dizer que se a pessoa já é de esquerda, então ela não tem que ouvir. Tá tudo errado, né? Tudo que vem nessa pessoa tá errado. E uma outra coisa que eu acho muito interessante, nessas pessoas, né, que têm esse discurso de segurança pública, eles não gostam muito quando as pessoas criticam a polícia. E aí eu não consigo entender. Porque a polícia age de forma truculenta, né, despreparada. A nossa polícia no Brasil é despreparada, pelo menos para esse tipo de ação, né? Zonas periféricas. Acho que, além de estarem despreparados na questão de treinamento, ainda acho que está despreparado na questão de instrumentos. E eu acho muito interessante, porque o discurso é teto de gasto. Não pode gastar nada, tu não pode investir em nada. Mas para segurança pública pode. E é rios de dinheiro para segurança pública e nunca resolve o problema. E tem uma coisa muito estranha, né? Vamos continuar aqui ouvindo? Ele já começou na despolitização, que é isso que eu quero mostrar nesse vídeo. Vamos prestar atenção no que esses políticos vão falar nesse vídeo. Dos operadores de segurança. O pastor Henrique aqui usou o tempo dele, falou uns 15 minutos, porque somou mais não sei o quê, não sei o quê. Ele disse que quer ouvir a própria voz. Imagina, nós já não aguentamos ouvir a voz dele, imagina ele que ouve toda hora. Note que o colega dele que está do lado dele, né, nesse assunto tão importante, que é a segurança pública, está rindo. Ele acha engraçado. Debochar da esquerda. Ele acha engraçado. No final, quando eu analisar esses políticos, eu vou botar um para resumir que é essa lei que eles estão contra. Essa coisa terrível, essa lei de esquerda que eles estão contra. Aí, só trazendo pontos negativos contra a polícia. Fatos. Claro que ninguém aqui comemora, pelo contrário, nós nos entristecemos muito quando acontece um erro de percepção, quando acontece uma bala perdida, pode acontecer do policial estar enfrentando traficantes, criminosos e matar um inocente. Isso é trágico. E isso aí existem leis e meios para se apurar, para ver o que aconteceu, para se apurar responsabilidades e, né, dentro do que a lei determina, os agentes são responsabilizados, inclusive gastando dinheiro do próprio bolso para se defender quando estavam em defesa do Estado.
O que me... Ou seja, né, ele lamenta, né, que tenha mortes, né, perdas, no sentido de a vida sumir, né, dar um sumiço, acabar, né, interromper a continuidade, né, nesse sentido da vida das vítimas, né? Mas você veja que no final do discurso dele, no final desse trecho da fala dele, ele termina mais preocupado com a polícia. E, bom, eu já tenho vídeos aqui de segurança. Você pode entrar aqui no canal, ver os vídeos. Se eu lembrar, eu coloco algum card por aqui. Mas, pelo que eu vejo, não há preocupação com a vida do policial. O policial é uma peça, né? É uma peça. Tá ali, pode usar à vontade. Não tem preocupação com a vida dos moradores, né? Que moram nessas áreas de conflito. É sempre isso daí. Ah, acontece. Acontece. É um acidente. Eles usam um termo que eu esqueci agora. Caso isolado. Sempre um caso isolado. Sempre é um caso isolado. Mas ele se preocupa com a polícia no final. Então, tipo, ele está preocupado que um policial muitas vezes arque os custos de um processo do próprio bolso, mesmo que agindo a mando do Estado. Sendo que a gente sabe que o Estado muitas vezes recorre, né, porque adere a essa política. Muitos governos, direita ou esquerda, aderem a essa política de confronto, que é enxugar gelo, né? Mas o zelo dele é mais pro policial. Então, por exemplo, a família... a família acontece. Então, a família acontece. Então, assim, tu não tem por parte dele o mesmo zelo, a mesma preocupação que ele tem com esse policial que vai pagar na justiça. Porque o inocente acontece. Entendeu? Acontece. Só que, assim, é uma forma muito estranha que o deputado aqui zela pela vida do brasileiro. Porque ele distingue... É um Estado aqui, outro problema, né? É um agente político, o deputado, que passa a criar tipos de cidadãos brasileiros com uma certa excepcionalidade, um diferencial em relação aos outros. Só que, assim, não tem amparo isso. E isso não tem lugar nenhum. Porque a Constituição não diz isso. É brasileiro. Se você nasceu no Brasil, o Estado tem que zelar sua vida. Não é assim, do jeito que ele fala. Acontece coisas e pronto. Infelizmente, acontece, né? Mas o policial, coitado do policial. Coitado do policial. É coitado do policial mesmo. Porque ele é colocado numa situação... o Estado coloca o policial numa situação em que ele demonstra que a vida do próprio policial também não tem zelo. Então o policial vira uma peça, um bonequinho, para satisfazer as vontades desse pessoal aí. Mas vamos continuar ouvindo, que tem mais coisa aí que vai vir aí. Para eu justificar essa minha tese de despolitização. O que me chama mais atenção é que essas pessoas da esquerda, todas as votações que nós temos na Câmara para endurecer a vida de criminosos, inclusive o PT agora, o líder do PT, se posicionou contra a redução da maioridade penal. Então, quer dizer, eles não querem saber de nada para melhorar a segurança pública e fica... Olha, né? Eles estão preocupados com a redução da idade penal. E aquilo, né? Teto de gastos, limite, tu não gasta nada.
Mas para segurança tu pode ter muito dinheiro. E é um dinheiro assim que eu não sei para onde vai. Porque o equipamento do policial é meio precário, né? Não tem investimento em ações de inteligência. O cara do BOP que eu analisei falou isso. Não tem ação. A inteligência não existe. A condição do policial é precária. Eles ainda não querem nem botar câmera. Pra onde vai esse dinheiro? Por que tanto dinheiro para segurança? Dinheiro. E por que para educação? Por que para saúde é uma coisa horrorosa? Eu não consigo entender esse discurso. Eu realmente não consigo entender. Eu vou voltar um pouco, que eu já nem lembro mais o que ele está falando. Posicionou contra a redução. Ah, sim, a redução, né? Ele vai reduzir. Não resolve nem o que está agora. Está uma situação horrorosa. Você pode até falar para mim, não, mas você está maluco? Você está defendendo bandido. Mas sabe o que é? A questão não é que eu estou defendendo bandido. A questão é que existe uma coisa que se chama Constituição. E ali diz que o Estado tem que zelar pela vida de todo cidadão brasileiro. Esse cidadão, não importa se ele é um bandido, não importa se é um policial, não importa se é um vendedor de pipoca, não importa se é um menino que foi cooptado nessas zonas periféricas para fazer um serviço para quem não cumpre a lei. Eu tenho que usar uns termos aqui, tá, gente? Por causa da plataforma. Então, assim, vai entupir, né? Vai entupir. Vai botar agora jovem, né? Porque não trata de resolver essa questão do tipo de pessoas que são presas, que estão entupindo as prisões, né? Que são pobres, negros, né? Então, para ele, a solução é entupir mais ainda. É entupir, é prender, porque para isso tem dinheiro. Para sustentar esse pessoal, tem dinheiro. Então, assim, depende do que for gasto. É para educação? É para saúde? Teto de gastos. Segurança? Dinheiro. Dá para rodo. E aí chega, né, o cara do BOP, falou que eles fizeram um grande estudo no local, identificaram que estavam usando drones. E aí, olha, 9 meses estudando o local. Aí tem drone. Aí qual é a brilhante ideia? Põe o policial lá com drone. Põe ele para subir lá com drone. Ah, perdemos o polícia. Ah, mas em compensação tem uma fila aqui, olha. Então, assim, né, o governador, o responsável por isso, tá tudo bem, né? Ganha seguidor, né? A pessoal acha lindo isso daí. Por quê? Por causa desse discurso. É um troço que não respeita a Constituição. O camarada vira governador, o cara vira deputado federal, quando ele vira e senta no lugar, acabou, é dele. Então ele começa a falar, a fazer coisas que não tem amparo, e a população aplaude. Mas por quê? Porque a população não é educada com base na Constituição, porque esses governos não se importam com isso. A impressão que dá é que eles não querem que a população fique antenada em relação à Constituição. Então aplaude. Vê um discurso horroroso, uma ação horrorosa, cujo o principal objetivo nem foi alcançado, e todo mundo aplaude. Acha lindo. Então assim, né? Complicado, né? É que o camarada senta aí, agora tu vê ele falando aqui, é coisa de esquerda. Então, se o projeto for maravilhoso e vier da esquerda, é da esquerda. Ai, meu Deus, não vou aprovar. É da esquerda.
Então, isso tá acima, entendeu? Isso tá acima. Esse discurso tá acima. Não tem lei, não tem Constituição. O que tem é a vontade do camarada aqui, de olhar um projeto que pode ser bom, mas que ele não vai ser a favor porque é da esquerda. Então, assim, ele tá pensando num país melhor? Para mim, não. Para mim, não. Para mim, ele não quer um país melhor. Para mim, ele quer usar isso, né, para despolitizar, né, pro eleitor dele, que deve ser super inteligente, não percebe isso que ele está fazendo, achar lindo e votar. Votar mais nele. Aí são mais 46 mil reais, mais 4 anos de 46 mil reais para o camarada não fazer o país andar, para prejudicar mesmo. Por causa de guerrinha ideológica. Porque ele é direita. Então ele tem que ser contra a esquerda. E aí, isso tá acima, entendeu? Tá acima de Constituição, tá acima de lei, tá acima de tudo. É direita ou esquerda que tá acima. Da maioridade penal. Então, quer dizer, eles não querem saber de nada para melhorar a segurança pública e ficam pensando problemas, né? Pensando erros de percepção cometidos por milhares de policiais. São milhares de policiais que estão trabalhando quando poucos ali acontece algum tipo de problema. A Polícia Militar de São Paulo, Polícia Militar do Rio de Janeiro deve atender dezenas de milhares de ocorrências semanalmente, diariamente. Acontece um problema, o pastor Henrique, que é do PSOL, eu falei hoje pela manhã aqui, anota tudo num papel, tudo amassado, sujo que ele tem ali. O papel é amassado, é sujo porque é da esquerda. Só que o papel amassado e sujo, aqui não tem relevância nenhuma. Nem na hora que esse papel sujo e amassado foi usado também. Não tem relevância. É uma picuinha. É picuinha. É porque é esquerda. Então é esquerda, aí você aplaude o apresentador de TV que pratica, aparentemente parece que ele praticou um crime, né, em rede nacional. E aplaude. Então você começa a criar uma excepcionalidade. Então o apresentador, que é amigo da direita, esse pode fazer o que quiser. Se for da esquerda, não pode. É essa democracia que esse pessoal faz. É a democracia daquilo que eu acho que é. Então acabou a política, né? Porque isso está acima. Tudo se move com base nisso, né? Vamos continuar vendo mais. E vem trazer dados aqui de Viva Rio, Rio Paz e Amor, essas porcarias dessas ONG aí que... Sou da Paz. O outro ainda lembra, né? Sou da Paz. Eu vou trazer o discurso do outro também. Muito interessante de ver isso aqui. É muito interessante. Só defende vagabundo. Então eu queria aqui deixar o meu respeito aos operadores de segurança pública de todo o Brasil, e em especial do Rio de Janeiro, que vivem uma guerra. E gostaria até, Portugal, você... Mas vive uma guerra porque quer. Não era para ter guerra. Não era para o governador estar fazendo isso. Entendeu? Não era. Por quê? Olha só o pensamento desse pessoal. Olha como os governadores não se importam com ninguém. Nem polícia, ninguém. Vamos pensar aqui logicamente. Se tem uma região, essa região está ocupada. É uma região periférica com moradores e tem os bandidos lá. Então, beleza. Vamos levar em consideração que, né, o bandido tá lá fazendo terror. Faz o que quer, põe barricada, manda no morador, não sei. Faz coisas que nenhuma outra coisa ali que não é o que tem que ser. Ótimo. Se você manda, se ele tá lá e você tá aqui, não vai acontecer nada além disso.
Ah, mas tem uma eventualidade, eles saem de carro. Isso é outra coisa. Não é disso que eu estou falando. Estou falando na região periférica, na comunidade. Eu não estou falando da rua, não estou falando fora dali. Então ele está lá. Ele vai ficar lá, né? E pronto. Não vai ter confronto. Mas a questão é que eu não estou defendendo que isso fique assim. O que eu estou defendendo é que se o governador chega e fala assim, olha, fulano, vamos lá naquela localidade onde eu sei que tem troço e vamos invadir. Porque é o Estado. Então, já que é o Estado tem que ocupar o território. Qual é a maneira linda e inteligente que o Estado faz para fazer isso? Confronto. Aí, o carro tá chegando, o marginal tá lá. Tá lá no canto dele. O carro tá chegando, a polícia. Você acha que esse marginal vai fazer o quê? Ele vai responder. E a polícia sabe que vai responder. E vai. Entendeu? E vai. Ah, vai ter troca. Não tem problema. É assim mesmo. A gente tá aqui fazendo... Então, assim, isso é inteligente. Porque você põe o policial, você põe os moradores, você põe o bandido. Não tem estado de exceção. Não tem isso. Entendeu? Não tem uma coisa assim, olha, na lei, na Constituição, não sei aonde está escrito assim. O policial tem o direito de invadir um lugar e decidir pela vida do outro. Não existe isso. O cara do BOP disse, eles fazem umas coisas horríveis. Vai ver o vídeo aqui. Vê o vídeo aqui. Ele mesmo falou. Então, assim, isso é errado, entendeu? É errado. Você não pode ir e ainda botar o policial para usar a casa do morador de escudo. Aí eles vão falar que lá, bala perdida. Tá brincando, né? Tá brincando comigo, né? Pô, aí fica muito difícil. Por que não agir de uma maneira mais eficiente e inteligente? Poupando a vida de todos. Indo, ao invés de... porque é assim, né? Você acha que gasolina não gasta. Gasolina, comprar arma, munição, colete. Você acha que isso não é gasto. Que ficar mantendo a pessoa presa não é gasto. Então, assim, né? É uma coisa muito estranha. Para uma coisa vale, para outra não vale. Agora, o que está acima de tudo é direita ou esquerda. Porque se a esquerda é contra, aí a gente vai lá fazer, tá? Ah, a esquerda a favor, então a gente vai ser contra. É isso. Política virou isso. E é uma falta de zelo pela vida do policial, até mesmo o cara do BOP, é uma coisa que chamou minha atenção. Não tem zelo nenhum. A vida é isso daí mesmo, né? Que coisa, hein? Você, como representante do Rio de Janeiro, também o nosso amigo aí, Roberto Monteiro, trazer lá algumas notícias positivas da polícia fazendo enfrentamento, prendendo toneladas de droga, neutralizando criminosos, para a gente mostrar... Não tem que neutralizar. Porque assim, se a polícia já está indo lá com esse intuito, já está errado. Não tem que fazer isso. Não tem que neutralizar, entendeu? Agora, o carro tá andando. De repente virou a esquina, viu uma moto, um carro estranho. Isso é outra coisa, entendeu? Isso é outra coisa. Apesar de ainda ser um lugar público, rua, o policial ele é pego de surpresa. Aí ele é pego de surpresa. Aí sim, ele vai agir para se defender. Mas se ele está indo para um troço que ele sabe que vai gerar isso, já está intencionado. Entendeu? Ele já está intencionado para ir já com isso. Agora, é um boneco. Entendeu? O policial é um boneco. Porque esses caras aqui, eles não zelam, vocês vão ver aqui. Não tem uma lei para proteger o policial. Não tem. A lei de proteção policial é isso, é capacete, colete. A câmera não.
Câmera não. Tá muito estranho, né? Quer dizer, ainda assim é um gasto, mas é seletivo, né? A câmera não pode. O que eles querem esconder? Por quê? Por que isso? Tem que esconder? Estranho, né? Para o pastor que a polícia do Rio de Janeiro trabalha assim e que não adianta ficar generalizando para trazer aqui só problemas aqui não. Isso é covardia e são pessoas que trabalham sim contra a polícia. Se um dia chegarem no governo, não vão fazer nada em benefício da polícia, como o Lula não está fazendo porcaria nenhuma. Ele fala como se os governadores fizessem, né? O que o governador tá fazendo para as polícias? Aí ficou comprando carro. Ah, compramos um carro. Esse governador aí, esse do Rio. Olha, compramos carros espiões. Ele vai lá e mostra todos os carros espiões. Aí a pessoa, esses são os carros que são camuflados, espiões. Então você vê que a inteligência já começa do alto, né? Que coisa, né? Que coisa. E assim, né? Ele fala assim, vocês falam contra a polícia. Mas a questão não é a polícia. A questão é quem está ali em cima mandando a polícia ir. Porque o policial mesmo, policial, ele não vai fazer nada. Ele só vai se receber um comando. É claro, a população não pensa assim. A população aí é a polícia. A polícia é vilã. E aí, nesse momento, a polícia é vilã da mesma forma que o político também é vilão para defender empresário. Porque tudo vai em cima do político, né? E a população não tem essa coisa de tipo olhar, ela vai olhar a polícia, é a polícia. Ela não vai parar, é o Estado, é a polícia. A indignação fica para a polícia, que a polícia chega lá fazendo umas coisas super estranhas, inconstitucionais. E que esse STF tem aí, se a gente depender desse STF, a gente está ferrado. Esses caras são super estranhos. Eles fecham os olhos para um monte de inconstitucionalidade, incluindo essa. Não sei o que, tem que avisar quando tiver. Aí o governo vai lá, não avisa, aí ele cobra um troço, aí responde e pronto. Acabou, fica por isso mesmo. Mas vamos continuar que tem mais coisa aí. Esquerda é hipócrita e mentirosa. Muito obrigado, força e honra. A esquerda é hipócrita e mentirosa. É assim que é agora. Agora é assim. Tinha gente de esquerda aí falando que isso é fazer política, hein? Meu Deus. Para fazer uso da palavra do deputado Rodrigo Dazaelli, gostaria de só fazer um complemento antes, tá? Por favor, e a todo mundo que está nos acompanhando aqui. Pode ter certeza que o policial, o operador, ele não vai para a rua para matar nenhum inocente. Mas, infelizmente, por inconsequência e irresponsabilidade de gestores que não reconhecem uma guerra que a gente vive nos nossos estados, isso vai acontecer. Quem disse que não vão acontecer inúmeras pessoas do bem inocentes baleadas? Vai acontecer. O Rio de Janeiro, ele é... Então, ele fala em ineficiência dos gestores, mas o gestor do Rio não é um cara de direita. Eles estavam elogiando esse troço horroroso que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Eles estavam achando isso lindo. Mas olha que eficiência do Estado. Então é aquilo, né? É um discurso muito relativo. Né? Uma hora vale, outra hora não vale. Se é de direita é bom, se é de esquerda é ruim. É assim. Eu vejo os caras votando. É de esquerda, eles falam que não quero nem saber do projeto, é de esquerda, eu vou votar contra. R$46 mil de salário, tá? R$46 mil de salário. E ainda com direito a trabalhar 3 dias da semana. R$46 mil de salário, trabalhando 3 dias da semana, para não ajudar o Brasil a andar. Para ficar de picuinha. Coisa de criança. Cercado pelo crime organizado. Não tem um gestor com coragem de botar assim, zona vermelha. Cuidado.
O cara de São Paulo não é um bom gestor? O cara do Rio, o cara do Paraná, esses caras não são bons gestores? São todos de direita, vocês elogiam eles toda hora. E a esquerda também. É por isso que esse torce direita e esquerda, isso é despolitizar. Porque tu leva para esse terreno e as coisas importantes não andam. Porque tu tá preocupado com direita e esquerda. Você não tá preocupado com educação, saúde, transporte, é direita ou esquerda. Tudo virou isso agora. Não, o carnaval veio substituir isso tudo. Grandes eventos, shows, tudo, futebol. A sacanagem toda que acontece no Rio de Janeiro é maquiada. Então acontece, fato. Viu? É maquiado. Então você que é trabalhador, tá aí na escala 6x1. Se mesmo que... Porque assim, né? Tem prioridade, né? O governo decide o que é o quê. Aí chega no mês aí vai ter show. Pô, tá bom, né? Tá usando o meu dinheiro para ir para fazer show? Ou para fazer sei lá o quê? Não diretamente o dinheiro pro show, mas para patrocinar, financiar ou ajudar a repartir o evento? Pô, eu vou. Né? Diria um trabalhador qualquer. Porque eu, pelo menos, com dinheiro, pensaria assim. Pô, eu vou. Tá ali, na rua ali. É eu que tô pagando, então eu vou. E é uma forma de lazer, né? Mas se depender desses caras aí, não tem nada. É 6x1 e polícia, ó. Polícia, não tem dinheiro pra nada. Tá? Não tem dinheiro pra saúde, não tem dinheiro pra educação, não tem dinheiro pra nada. Só ó, segurança e trabalhar igual maluco. É isso que é um país decente pra esses caras. Como esse. Ninguém queria que uma médica morresse. Qual policial em sã consciência vai ser indicada para matar o inocente? Só que o que não falta é vagabundo no Rio de Janeiro. Uma legislação branda, que a gente não consegue alterar, por mais que a gente tente aqui. Vamos discutir maioridade penal, a gente não consegue dar um passo. Numa PEC da segurança pública, em que era para a gente arregaçar mesmo com o vagabundo de todas as formas. Tem o do colarinho branco? Tem. Tem o que está na ponta da lança? Também tem. Então, infelizmente, mais mortes. Mas o colarinho branco não é lembrado. É só a zona periférica que é lembrado. As ações é só na zona periférica. Estranho. Não é estranho? Por que isso? Esse dinheiro para a zona periférica? Mortes vão acontecer, mais feridos vão surgir, mais pessoas inocentes vão morrer. Porque aqui ou a gente fala a verdade, ou a gente tem que mudar o nome do Brasil. Principalmente do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma maquiagem em cima de maquiagem, mais maquiagem. Os operadores não aguentam mais. Quem são os vilões agora nessa história? O operador. Mas olha só, o governo é de direita. Eu não entendo esse pessoal. Eu não entendo. O cara não é de direita? Vocês não estão aí falando que a esquerda é uma porcaria? Agora estão metendo pau no cara? Nele não, todos os governadores? Agora nenhum presta. Não dá, né? Daqui a pouco eles vão lá, onde eles ficam falando lá num plenário, sei lá, num lugar grande. E o cara vai lá falar, ai, Cláudio Castro, esse pai do outro aí, que tá aí sentado ao lado dele. Ai, Cláudio Castro, você é lindo! Ai, essa polícia é maravilhosa. Então não tem cidadão. O bandido tem que sumir. E viva o policial. O morador, acontece. Entendeu? Olha o Estado aí, ó. O Estado zelando pela vida do cidadão. É relativo. Para eles, é relativo. Entendeu? O morador, então, coitado. Porque acontece, né? O bandido tem que pegar. Palmas pro policial. O morador, acontece. Que não tem salário em dia. O operador, que não tem uma escala regulamentada. Ele podia fazer uma lei para isso. Por que ele não faz lei? Eles falam, o policial isso, o policial é aquilo. Ai, coitado do policial. Faz lei. Faz uma coisa decente. Não é igual o outro, o omissão que tá aí, estado omisso, esse Kim. O cara vai lá, propõe um troço, vou... R$1 de PVA. E estado omisso. A pessoa paga 4%, a estrada é ruim. Ele quer que a pessoa pague R$1, sei lá quanto.
e tire tudo. Aí no final não vai adiantar. Esse R$1 esse dinheiro, essa porcentagem, esse valor que a pessoa vai pagar, no final não vai adiantar. Não vai fazer diferença nenhuma. A estrada vai continuar ruim. Para eles é assim, entendeu? É uma coisa muito estranha. A prioridade que é o brasileiro não é prioridade. A prioridade é outras coisas. Entendeu? Principalmente se for direita ou esquerda. Aí a prioridade é maior ainda, porque é direita ou esquerda. O operador que virou um zumbi do trabalho dele. Então eu saio em defesa de todos os operadores aqui. Peço meus irmãos também que saiam. 99,9% de todos nós somos honestos e saímos de casa para entregar o nosso melhor. Presidente, consulto Vossa Excelência se ainda... O pai do outro ainda quis aplaudir. Um troço horroroso. Um discurso estranho, onde todo mundo deveria zelar pela vida de todo mundo. Não tem que ter confronto. Ainda mais se você pôr inocentes em risco. Ainda mais se você botar o agente de segurança ali para se defender atrás da casa do morador. Então você não está zelando. Você não tem zelo nenhum. Você não está preocupado em zelar nada. Você só quer direita ou esquerda. Então é bom o policial ir lá, né, se estrupilhar. Ele, o bandido, o morador, todo mundo se estrupilha, porque o legal é direita ou esquerda. É o governador ganhar em seguidor no Instagram, sei lá onde. Por causa da direita e esquerda. Porque a pessoa vai lá, é de direita, aí, governador lindo. Vai lá e segue. É isso. Valeu, eu vou passar que eu quero mostrar um outro camarada, que é o coleguinha desse que estava aí do lado rindo. Eu vou mostrar a fala dele. Não é tão... Vou pular aqui, gente. Aqui. Olha isso. Olha o discurso do camarada. E da Comissão de Segurança Pública, esse é o... Vou voltar que eu quero pegar a fala dele, quero ser Para justo discutir, com... deputado Sanderson. Muito obrigado, presidente. Cumprimentos aos parlamentares da Comissão de Segurança Pública. Essa é uma matéria importante, ou melhor, importantíssima para nós discutirmos aqui. E eu adianto aqui que votarei favoravelmente aos termos do relatório apresentado pelo deputado Dazaeli, no sentido de rejeitar a proposta apresentada pelo deputado federal Pastor Henrique. E por quê? Presidente, Portugal, relator, meu digno amigo, deputado federal, presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública, nós sempre presidente aqui da Comissão de Segurança Pública, deputado federal Alberto Neto. O projeto, ele, como premissa, ele traz argumentos equivocados. Primeiro... Tu esqueceu o meu nome? Alberto Fraga, o que eu falei? Alberto Neto. Alberto Neto, opa. Capitão Alberto, ela é capitão. Alberto Fraga. E traz como premissa equivocada, porque exatamente aquilo que o deputado Kim Kataguiri falou. Aqui não se trata de indenização personalíssima, indenização pessoal, individual. Opa. Não se trata de uma indenização individual a uma determinada vítima. E sim, está muito claro. Ou ele se equivocou, ou ele não quis dizer isso, mas o fato é que está expresso ali, que fala em comunidades atingidas pela violência policial. Então, as comunidades atingidas diretamente, inclusive essa expressão, é que seriam objeto dessa indenização. E nisso nós não podemos concordar. Primeiro, porque o Fundo Nacional de Segurança Pública hoje já tem uma destinação determinada na lei. Nós teremos que tirar esses 5% de algum segmento, de alguma atividade relacionada à segurança pública Brasil afora, para fazer essa destinação às comunidades atingidas pela violência policial. 5%. Ele não quer que seja gasto esse 5%. Basta não ter esse troço.
essa coisa de confronto. Pronto. Ah, mas você quer... eu não quero defender bandido. Eu tô aqui querendo defender todo mundo. Porque eu não tô aqui botando o que eu acho que tem que ser. Eu tô aqui cobrando que seja um troço, porque existe uma coisa que diz que o Estado tem que zelar pela vida de todo cidadão brasileiro. Se você tá pegando uma zona periférica, você tá mandando o agente de segurança, vai lá, né? Porque o Estado tá querendo confronto, o Estado já acabou, acaba dessa maneira, não cumprindo o que tem que fazer, que é o zelo pela vida de todos. Então ele põe em risco todo mundo, entendeu? Todo mundo. O polícia, o morador, o bandido, todo mundo. Porque ele faz de uma forma equivocada. Porque é melhor fazer assim, porque é holofote. É um espetáculo. E é uma forma do governador falar, veja que estou fazendo algo. Porque ele já largou, já pegou a Constituição, já jogou pro alto. Ninguém cobra, porque as pessoas não são incentivadas a ler o mínimo de Constituição. Então joga pro alto. Mídia não cobra. A mídia vai explorar isso daí para ganhar dinheiro. Quem tinha que ver isso é o STF. Esse não vai ver. Esse daí não vai ver. Avisa quando fizer. Vai lá, faz. Meu Deus. Por que vocês fizeram isso? Bom, chega e põe uma multa. Então talvez esse projeto aí dele é para tentar evitar de ter esse gasto aí. 5%. Eles estão chorando por 5%. 5%. Para ajudar regiões que sofrem com esse conflito. Não. Né? É o cara da esquerda? Não. E aí fica difícil. Então, por isso, por impropriedade até redacional, eu concordo com o relator e votamos favoravelmente. E é interessante também assinalar sobre indenização, deputado Pastor Henrique, sobre indenização. Óbvio que a polícia, como qualquer outra atividade, né, quando em exercício pode cometer erros, o ser humano comete erros, não tem problema. Agora, já tem uma previsão do Código Civil. Olha, pode cometer erro. Já o segundo aqui. Acontece. Porque a vítima né? Acontece. Fazer o quê, né? Acontece. Que coisa, né? Só porque eles querem que aconteça. Porque pode ser evitado e pode ser feito de uma outra maneira. Eles não querem a outra maneira. Entendeu? Eles querem o confronto. Eles querem pôr todo mundo em risco. Desde que satisfaça a vontade deles, né? De mostrar que eles fazem alguma coisa. Agora, eu estou falando aqui que eu estou pegando a direita, porque são esses caras aí que falam que são de direita. Mas isso vale para a esquerda também. Fez a mesma coisa. Faz. É a mesma coisa. Tá todo mundo errado. Todo mundo tá errado. Todo mundo. Ninguém tem razão em nada aqui. Agora, tem um cara aqui, né, de esquerda, que tá criando, e aí ele é de esquerda, né? Aí ele tem esse pequeno problema, ele é de esquerda, então não pode aprovar a lei. O Código Civil... Você acha que esse argumento faz sentido? Você não aprovar uma lei porque o cara é de esquerda? A lei é boa e maravilhosa, você não vai aprovar porque o cara é de esquerda? Mas esses caras aqui não estão lá para isso. Eles estão lá para trabalhar para o Brasil. Eles são funcionários. Eles não estão lá de graça. E eu acho muito interessante que vem gente aqui defender político. Patético o seu vídeo. Que coisa, né? Que argumento, né? Até foi atrás. Artigo 927 do Código Civil já fala nas situações e nos casos em que cabe a indenização civil. Já que nós estamos falando de indenização no campo pecuniário, no campo material. Nós não estamos falando na responsabilização criminal, Kim. Então aqui, o Código Civil já fala na responsabilidade civil objetiva. Mas aí não é a mesma coisa, porque ele está falando de comunidade. Ele não está falando a partir de indivíduo. Aí você vê, aí eu não sei, né?
Porque eu li esse artigo que ele está falando, esse troço, pelo que eu entendi, o que está escrito lá é uma coisa assim, o Estado tem que fazer, tipo, pagar a indenização, se comprovado o erro do Estado, porque o Estado vai recorrer, o Estado está ciente de que está fazendo isso, ele vai recorrer. E cabe ao morador ter que provar. Só que isso, essa coisa é individual. Então, se o Estado foi num lugar e, sei lá, 10 pessoas se sentiram lesadas pelo Estado de alguma maneira, eles vão ter que provar isso, mas o Estado não vai ver, o Estado vai ver caso por caso. Então, vai o seu fulano, dona Beltrana, aí o Estado vai olhar. Eu acho que é assim, tá? Essa coisa de caso em caso, porque pelo que eu entendi, é uma coisa que mesmo que seja numa região, numa comunidade, eu acho que as pessoas vão buscar pelos seus direitos, né, caso haja uma exceção do Estado, essas pessoas vão buscar seus direitos de forma individual. Foi o que eu entendi. Tá? Pode não ser isso, porque eu não sou advogado. Então, eu dei uma lida na letra rápida, não sou juiz, não sou advogado, não sou isso. Mas o que eu entendi foi isso. Então, às vezes, a impressão que me dá é que esses caras agem de má fé também. Para ludibriar o troço, para não deixar o troço acontecer, porque é de esquerda. Se em alguma situação de operação policial, porventura, e o policial, como muito bem disse o presidente de Portugal, o policial sempre sai de casa, sai do seu batalhão, sai da sua delegacia para cumprir a lei. Agora, eles precisam falar que o policial é lindo, é maravilhoso, é um herói, né? Vai ver que é pro policial não passar a perceber que ele é um bonequinho. Ele tá ali como uma peça. Porque é um elogio pra polícia absurdo, não põe câmera, não aumenta o salário. Então eu não sei, é estranho. E dinheiro para segurança. É desvio isso? Eu não entendo. Não resolve. Em algumas situações, os criminosos não querem aceitar o cumprimento da lei e entram na chamada recalcitrância ou resistência. E aí a polícia não tem alternativa. É obrigado a agir usando o rigor da lei. E o rigor... Isso que eu não entendo. Mas por que a polícia tem que ir lá confrontar? Isso gasta dinheiro. Que coisa, né? Esses são... Olha, e nesse troço aí de discussão aí, esse troço de comissão de segurança, a maioria ali tem esse pensamento. A maioria. Então não espere que daqui vai sair alguma coisa muito boa, porque eles vão olhar assim, vão ver que é uma coisa de esquerda e não vão querer aprovar. Só vale o que for deles, né? O que eles acharem que é bom pro povo, né? Não é o que está na Constituição, não. É o que eles acharem que é bom. Eles estão acima da Constituição e a direita e a esquerda está mais acima ainda. Rigor da força. Mas em situações de erro, não precisa dinheiro de fundo nem nada. O Código Civil já é claro nisso. Artigo 927 diz que em situações que o Estado agindo agindo com imperícia, imprudência ou negligência, o Estado vai fazer a indenização. Então, mas, na minha observação, o pastor está aqui com um discurso populista, tentando jogar cidadãos, vítimas, muitos inocentes, e alguns até que não têm a capacidade de compreender o que é a legislação brasileira e o que é populismo. Esta, pastor Henrique, me desculpe, é uma medida populista só para fazer narrativa e para lacrar. Olha isso. É para lacrar. Olha a justificativa do camarada. Isso é de esquerda, é para lacrar. Jogou ali um artigo do Código Civil, sei lá o quê, que eu pesquisei aqui, que não é bem isso que é o projeto. Ele está falando que é, mas não é. E é populista. Então, se é bom, mas é populista de esquerda, não aprova. Entendeu? Aprova só se for da direita. Porque a direita é cheirosinha, a esquerda é fedida.
Que coisa, né? Que justificativa interessante, né? Dados, pesquisa. Não, não é? Não, né? É muito populista e de esquerda. Não. Ai, meu Deus. Não. Porque o Código Civil é muito claro nisso, não precisa nenhuma indenização de fundo ou nem um recurso extraordinário orçamentário, porque o Código Civil brasileiro é muito claro quando estabelece a responsabilidade civil objetiva. Por isso, deputado Dazaeli, estou favoravelmente aos termos do seu projeto para que a gente rejeite imediatamente os termos desse projeto populista do deputado federal Pastor Henrique. Pastor Henrique. Obrigado. Passa a palavra. É tudo assim. Ah, não, a direita, ih, não. E a esquerda, ih, não, não. Sei, isso é muito populista. Isso é muito populista. Você vai fazer, se é uma coisa legal, positiva, não interessa. Isso não é prioridade. A prioridade é ele tá falando que o outro quer lacrar, ele que tá querendo lacrar aqui. E olha, é o troço do pastor Henrique, um cara que eu tenho uma incrível discordância. Agora o outro vai explicar, o outro deputado. Palavra, deputado Pedro Campos. Boa tarde a todas e todos aqui presentes. Queria contribuir com esse debate. Primeiro, perguntando se essa comissão acredita que seria importante priorizar comunidades como a Rocinha, como o Complexo do Alemão, como o Complexo da Penha, quando o assunto é investimento em segurança pública. Alguém aqui discorda dessa premissa? Que essas comunidades deveriam receber mais investimento em segurança pública? Essa é a linha principal desse projeto, porque são exatamente nessas comunidades onde, pelo contexto da violência, pelo contexto do domínio territorial das facções criminosas, existem operações policiais violentas. Olha, esses caras falam que são a favor do capitalismo, sei lá o quê, mas nessas ações, trabalhador não sai, criança não tem aula, pessoa tá atravessando a esquina, é alvejada. É um desastre. É um desastre. Quem não tá lá e só vê a notícia acha lindo. Mas é um troço horroroso. Se põe no lugar. Se põe você no lugar. 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, tu quer sair para trabalhar? Não tô nem falando de entrar na casa dos outros, não. Eu tô falando só dessa situação de helicóptero, de tiro. Se põe no lugar de uma pessoa assim. Isso não é uma coisa legal. Mas esses caras aqui não estão preocupados com isso, entendeu? Eles não querem saber disso. Previsível que essas operações... O comércio não funciona. A empresa lá que o funcionário tem que ir, não vai. Isso prejudica, ó. Prejudica a questão econômica. Do lugar inteiro, porque tem um camarada que está lá como governador, que ele é de esquerda ou de direita, e ele acha que tem que fazer isso. E tá errado. Não deveria ter isso. Mas esse STF aí... Não é esse STF aí que vai parar esses caras. Operações policiais são violentas e é recorrente. A gente não vê, por exemplo, operações policiais utilizando o caveirão para desbaratar o PCC que atua ali na Faria Lima. Eles não precisam usar caveirão para entrar na Faria Lima, apesar do PCC que está dentro da favela de São Paulo, está também na Faria Lima. Onde é que se usa caveirão? Onde é que se necessita entrar com violência? Nessas comunidades. O que é que o pastor Henrique está dizendo nesse projeto? Que nessas comunidades tem que existir uma priorização dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. E aqui, com perdão aqui da discordância com os colegas, aqui se falou muita coisa que não está no projeto. O projeto não fala em indenização de vítima. O projeto não fala que vai utilizar o recurso para esse fim. O projeto cita o inciso 5 do artigo 5º. É porque às vezes o projeto é pequeno, o pessoal não presta atenção. O artigo 5º diz para que coisas pode ser utilizado o Fundo Nacional de Segurança Pública. E o inciso 5 eu vou ler aqui para vocês. Programas e projetos de prevenção ao delito e à violência, incluídos os programas de polícia comunitária e de perícia móvel. Ou seja...
polícia comunitária e perícia móvel. Eles são contra ter polícia comunitária. Por que eles são contra ter polícia comunitária? Eles não gostam tanto desse troço de polícia? Então, assim, né? Tá mais provado nesse vídeo aqui que esses políticos, eles não estão preocupados em melhorar o país. Por isso que esse país tá o que tá. E você aí, que defende esses caras, você é um bobo. Tá caindo no discurso despolitizador desse pessoal. Que é só direita ou esquerda. Tem canal aí que é só direita ou esquerda. O Lula é lindo, o Bolsonaro é lindo, tudo é lindo. E o país tá na vala, né? Veja, esses 5% não é para indenização de vítima ou para comprar mais arma e colocar mais policial, como foi dito. É para algo que já está previsto na Lei do Fundo Nacional de Segurança Pública, que é exatamente programas e projetos de prevenção ao delito e à violência. Eu acredito que praticamente toda essa linha de recursos deveria ser utilizada nessas comunidades mesmo. São as comunidades que mais precisam. E para concluir aqui também com raciocínio sobre o projeto, já existe vinculação de recursos dentro desse projeto. De 10% a 15%, dentro da lei já existe, de 10% a 15% tem que ser utilizado, eu vou ler aqui, está no parágrafo 1º, em programas habitacionais em benefício dos profissionais de segurança pública e de melhoria da qualidade de vida dos profissionais de segurança pública, ou seja, já tem de 10% a 15% destinado exatamente para os profissionais de segurança pública, que são as outras vítimas dessa violência e desse contexto de guerra que a gente vive na nossa sociedade. Mas é um contexto de guerra só porque esses governadores querem que seja assim. Essa que é a questão. E existe ainda outros 5% separado para a violência da mulher, que é algo muito meritório e que tem crescido, infelizmente. A violência contra a mulher é importante reservar um recurso para isso. Então, não vejo problema nenhum. Talvez exista uma discussão para concluir aqui, presidente, em relação à terminologia de chamar de comunidades que têm a violência policial ou comunidades dominadas por facções, mas a gente está falando exatamente dos mesmos lugares. A gente está falando exatamente da mesma coisa. Não é possível que o relator não possa construir dentro do seu relatório um entendimento para que a gente aprove essa matéria, ao invés de simplesmente chegar aqui e ficar todo mundo contra todo mundo para rejeitar uma matéria que em quase tudo dela nós concordamos. Eu faço essa reflexão aqui e, se não for possível construir isso, eu queria fazer um pedido de vista em relação a essa matéria, porque eu não vejo sentido dessa comissão discordar em uma matéria que é tão óbvia e tão meritória. Então, assim, né? Não é que eu concorde ou deixo de concordar com o que ele pensa. Eu só quis deixar ele falando porque ele simplifica o que quer. Então, é um recurso que vai destinado para a segurança de uma forma diferenciada, porque são áreas de conflito. 5% destinado para a criação de polícia comunitária. Ele falou uma outra coisa que é perícia móvel, algo do tipo, por exemplo. E eles são contra. Então, assim, é uma forma de botar polícia. Eles não querem esse tipo de polícia comunitária. Eles querem outro tipo de polícia. Então, assim, né? Então, é isso, né? Direita, esquerda, tá? Você não come comida, tá? Você come esquerda. Você pega a direita para ir para condução. Não é trabalho, não. Você vai, sei lá, para a extrema direita. Onde você trabalha? Na extrema direita. Entendeu? É tudo assim agora, tudo assim. Então leva bem para isso, né? O governo, o partido do governo adora isso, porque está se lambuzando disso daí, né? E vai. Tudo pelo poder, né? Tudo pelo poder. Primeiro é isso, outras coisas, e outras coisas, e outras coisas, depois vem o povo. É bem como está lá na Constituição. Então, assim, para você, que acha boba essa coisa de direita ou esquerda, junte-se aqui no canal, se inscreva, porque isso é ridículo, entendeu? 46 mil reais, os caras ocupar o lugar ali e tratar o Estado como eles acham que tem que ser tratado. Então, em primeiro lugar está o interesse deles e lá no final está a gente. Assim não dá, né?
Aí fica difícil do país andar, né? Então é isso, gente. Esse ano é eleição, vamos refletir, hein? Pensa bem em quem vocês vão votar, hein? Tenta votar num político que seja menos direita-esquerda e queira trabalhar mais em benefício do povo. Mesmo que seja de direita ou esquerda. Então é isso. Tchau.